No dia seguinte ao jogo contra o Delfim, ontem ainda em Manta, volta para o Brasil, faz os testes. Mas é provável, porque o Luan, por exemplo, dos 19 que estavam com Covid, o Gabriel Menino já voltou a jogar, e o Rony já voltou a jogar, o Gabriel Silva tinha voltado para a delegação, o Luan chegou a jogar, mas depois ele não pôde entrar no Equador, então o Luan pode jogar, e o Danilo pode jogar, esses certamente podem jogar. Então de 19 já cai para 14. Aí vai ter que entender o que pode acontecer com o Rafael Veiga, com o William. Então todos no final do ciclo dos 10 dias. Eles vão fazer o teste hoje e podem voltar amanhã. Mas eu não tenho confiança de montar um time com o Veiga e o William ainda não. Acho que vai ter um time possivelmente contra o Atlético Paranaense, com o Everton, talvez Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gomes e Scarpa. O Scarpa pode voltar, então já são 13 em vez de 19. Patrick de Paula Ramírez, que vai virar Cisne, segundo Abel Ferreira. Lucas Lima, Zé Rafael e Rony. E o Fabrício, possivelmente, como centroavante. Em 6 jogos no Allianz Parque, entre Palmeiras e Atlético Paranaense, o Palmeiras ganhou 3, perdeu 2 e empatou 1. Quer dizer, de 6 partidas, o Palmeiras não venceu metade das vezes contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. E a situação do Palmeiras, não só do Palmeiras, dos clubes que tiveram surto de Covid nesse mês, o Palmeiras, o Atlético, o Santos, elas são um retrato do país. Os casos estão crescendo de Covid e o levantamento do GE hoje mostra que o futebol brasileiro reflete isso. No número de casos mês a mês no futebol brasileiro, a gente teve em maio 43 casos, em junho 65, uma queda para julho com 25 casos, em agosto 29 casos, aí em setembro dá um salto para 51 casos, em outubro a gente desce para 14 casos e em novembro a gente tem simplesmente 114 casos confirmados nos clubes da Série A. 8 no Atlético Paranaense, que eu falei do Palmeiras, o Atlético Paranaense é o adversário. 8 do Atlético Paranaense. No mês, 114 casos confirmados até o dia 26 de novembro. Num total até aqui de 341 casos confirmados. Na rodada passada foram 59 que não puderam jogar, 60 que não puderam jogar em função da contaminação por Covid, na rodada passada. Eu estava debatendo aqui ao longo da semana, Zé e Pet, que é muito difícil apontar nesse campeonato até aqui quem é o melhor time. E se a gente seguir nessa toada, pelas dificuldades que a gente tem de calendário, de pandemia, é provável que o título fique nas mãos do melhor sobrevivente. Porque a missão do Campeonato Brasileiro é sobreviver ao calendário e à pandemia, meu velho. Como é que você vê, Zé Roberto? Rizek, o melhor sobrevivente com certeza vai ser o clube que tem um plantel com jogadores que pode suprir a necessidade dos outros que vão ser contaminados, infelizmente. Vivemos ainda uma pandemia e que a gente não tem data, hora e nem dia e nem sabe quando que vai terminar. Se Deus quiser, essa vacina saia o quanto antes para diminuir. Mas eu vejo assim um campeonato que, por conta do novo coronavírus, é um campeonato atípico, né? Um campeonato que hoje, faltando 16, 17 rodadas para terminar o campeonato, você ainda não consegue falar, é esse o time que vai ser campeão, né? Porque cada um dentre eles vivem momentos distintos, né? Através de contaminação, lesão, baixa. Então, eu acho que o título vai ficar mesmo entre os 4 ali que está ali, mantendo ali a frente do pelotão ali. Atlético Mineiro ali 42, Flamengo 39, São Paulo 38 com menos 3 jogos, Internacional, Palmeiras crescendo, né? Palmeiras cresceu bastante. E só para finalizar, eu acho que, como a tua pergunta foi mais em sentido, quais desses clubes aí que vai sobreviver, né? Para a gente apontar quem será o campeão, eu acho que o Palmeiras conseguiu sobreviver porque tem um grupo, né? Um elenco muito bom, achou na base jogadores com potencial, né? Gabriel Menino, que hoje está
até servir na seleção brasileira, tem o Patrick de Paula, tem, enfim, jogadores que tá suprindo a necessidade de jogadores experientes. E isso tem feito a diferença. Claro que um treinador que chegou aí já colocando, né, os seus novos conceitos dentro da equipe e jogadores que voltaram a ter confiança, como o Rafael Veiga, o próprio Emerson. O Emerson hoje faz a dupla de zaga do Palmeiras junto com o Gomes, né? Gustavo Gomes, mas pode ser que provavelmente tenha a volta do Luan e já fica na cabeça do treinador. Volto com o Luan, mantenho o Emerson, Gustavo Scarpa se reinventou, eu acho que dentro da sua profissão, né? Sempre jogou muito na parte ofensiva, tanto lado esquerdo, jogando pelo outro lado, perna trocada, ou até mesmo articulador, e hoje joga como lateral. Os jogos que eu vi ele jogando pelo Palmeiras, tem feito grandes jogos, tem feito gol, tem dado assistência, então acho que hoje, entre essas equipes que eu mencionei, o Palmeiras é mais uma que vai brigar aí pelo Campeonato Brasileiro. Quer ver, ó, vamos colocar a classificação por pontos e aproveitamento. O Palmeiras está a 5 pontos do líder com um jogo a menos. Um jogo a menos. Né? Então, assim, ele está chegando. Ele está chegando. Por pontos, o Palmeiras está, na verdade, a 8 pontos, né? Ele está 8 pontos atrás do Atlético. Porque eram 5 porque o Atlético jogou na quarta-feira. Está 8 pontos do Atlético. Por aproveitamento, ele está com 54%, é o quinto colocado. Mas eu queria pegar esses times que estão aí na parte de cima da tabela e mostrar como eles se viraram nos últimos 3 jogos, com muitos problemas, né? Nem todos tiveram problemas, mas olha só, vamos 1 a 1. É que ele tem 2 jogos a menos que o Atlético agora. 2 jogos a menos que o Atlético, por isso que ele pode estar 2 pontos abaixo do líder. Pode reduzir a 2 se ganhar os 2 que lhe faltam. O São Paulo, nos últimos 3 jogos, ele não teve problemas de Covid nem de lesão, mas ele vacilou nesse sentido, né? Sem grandes problemas, o São Paulo ganhou do Fortaleza, empatou com o Vasco em casa e empatou com o Ceará fora. Sem problemas, o São Paulo somou 5 pontos dos últimos 9 que disputou. O Atlético Mineiro, cheio de problemas, perdeu em casa do Furacão, empatou com o Ceará e derrotou o Botafogo. Somou 4 pontos de 9. O próprio Atlético considera positiva essa passagem de 4 pontos em 9 possíveis tamanhas dificuldades. Mas veja como, na minha opinião, o São Paulo vacilou, porque ele não teve problemas e somou 5 pontos. O Flamengo apanhou do Atlético Mineiro 4-0, empatou em casa com o Atlético Goianiense e derrotou o Coritiba por 3-1, tendo muitos desfalques, é verdade, mas também não conseguiu pontuar bem nos últimos 3 jogos. Aí vira a página. O Internacional somou apenas 1 ponto. O problema do Inter foi a troca de técnico, ele não teve surto de Covid. Somou apenas 1 ponto. Pelo contrário, enfrentou um time com surto de Covid, que é o Santos. O Palmeiras perdeu apenas 3 pontos, perdeu do Lanterna. E o Grêmio deixou de somar 2 pontos contra o Corinthians. Foi assim que os times da parte de cima se viraram nas últimas 3 rodadas. O Palmeiras teve 19 casos de Covid e foi o segundo em pontuação nessa lista. O São Paulo não teve problema porque o Tietchan voltou do Covid. Teve um problema indireto. Só para registrar aqui. O Bruno Alves não viajou para o Ceará porque a família toda dele está com Covid. Ele não está. Ele não tem Covid, mas a família toda dele está. Então, por precaução, o Bruno Alves não foi para o Ceará e nem para a Bahia, para esses 2 jogos, o jogo de quarta-feira e o jogo de amanhã. O Grêmio está muito forte também. É o campeonato mais equilibrado desde 2005. 2005 eram 5 pontos do primeiro ao 8º, antes do início da rodada do meio de semana. Eram 5 pontos do primeiro ao 7º. O Atlético desgarrou de novo porque ganhou do Botafogo. Mas, assim, você disser, eu não consigo achar hoje que, você vai dizer, o Santos vai ser campeão brasileiro? Acho que não. O Fluminense vai ser campeão brasileiro? Acho que não. Mas não dá para descartar. Pela pontuação, você tem Flamengo, Atlético, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Santos, Inter e Fluminense. Inter vai ser campeão? Acho que não. Mas você tem 8 times que, pela pontuação, os 8 podem ganhar.
E o Pet já viveu um campeonato em que não tinha um bicho-papão, até tinha, né? O Palmeiras chegou a disparar, mas não conseguiu se manter. E esse ano, cara, é daqueles campeonatos que até agora, pelo menos, não despontou aquele time como o Flamengo do ano passado, o Palmeiras do Filipão. Não tem ninguém, assim, para quem você olha e fala, esse é o time. Ou tem, Petkovic? Não, esse campeonato brasileiro está muito equilibrado, está muito bom para se ver, muito emocionante. Às vezes tu acha que é um vacilo que um time ou outro está dando, mas campeonato é complicado. Times são fortes, equilibrados, cada um com seus problemas, principalmente desse problema que todo mundo sofre,